Boa noite de quinta-feira, galera! Vem chegando. É hoje, nós vamos aprender muito. Nós vamos disseminar muito conhecimento ao lado de parceiros muito gentis e que embarcaram na ideia de trazer, aproximar as pessoas que querem conhecer mais o mundo de possibilidades do autismo e o potencial humano. Então, hoje, uma parceria da família Petri com o Instituto Justiça, nós vamos daqui a pouquinho conhecer um pouquinho da PNL, um pouquinho do que é ser autêntico, qual é essa jornada. Venham chegando, abram o coração e a mente, porque tá incrível. Eu creio que nós vamos, tanto eu quanto vocês, meu irmão que está aqui do meu lado me auxiliando, meus pais que estão aqui, nós vamos sair transformados, ok? Eu vejo o pessoal chegando, vou acenar aqui para vocês para compartilhar essa energia. E agora vou chamar aqui ao nosso espaço os parceiros da noite de hoje. Olá, olá, Denise, tudo certo? Oiê, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Que bom, Melhor agora que tu estás aqui conosco. tá joia. O pessoal segue entrando. Já convidei também nosso outro convidado da noite, Gilberto Cury, especialista aqui no Brasil na PNL, Programação Neurolinguística. Hoje nós vamos conhecer como a PNL é vasta e como que ela nos ajuda nesse desenvolvimento humano e para nós mantermos a autenticidade. Vamos chamar de novo o Instituto Justiça aqui. Vamos chamar de novo a Denise, porque ela caiu. Denise. Voltei. Parece que a gente entrou mais cedo, né? Sim, chamei o Gilberto também. O pessoal segue. Por enquanto ele ainda não está conseguindo participar, mas pessoal, vão deixando a sua energia, deixando os coraçõezinhos, que é muito importante. Quanto mais essa marcação vocês fizerem, mais longe a gente vai. Mais casas vão ser abraçadas por esse projeto, por essa live aqui. Pessoal, muito obrigado, Rado Santo, que entrou aqui, Paulo Robson, Val Gonçalves. Muito obrigado pela quinta-feira à noite de vocês. Deixa eu acenar para vocês aqui. E vocês seguem aqui nos inundando de coraçõezinhos. Eu vou chamar o Gilberto novamente, porque ele não conseguiu aceitar o convite que a gente fez. Vamos convidá-lo de novo. Convite enviado, a galera vai chegando e vão chegando mesmo com o coração aberto, porque hoje a conversa vai transformar todos nós, né, Denise? É isso aí. Hoje a gente tem uma conversa que promete aí, com bastante informação pro pessoal. Sim, e informação que vai concernir não só os autistas, mas todos aqueles que querem fazer a diferença na vida de quem amam, estar mais perto, ser um protagonista, um criador de espaços para o desenvolvimento humano. Então, venham chegando e, como eu disse antes, talvez vocês que chegaram agora não pegaram essa parte, mas abram o coração, galera. Tenho certeza que vai valer a pena, vai edificar a quinta-feira à noite de vocês. Deixa eu acenar mais um pouquinho aqui. O Gilberto não está conseguindo participar. Pessoal, um grande abraço para todos vocês que
que estão entrando na live aqui, gente de todo o Brasil que eu estou vendo, gente aqui de Santa Catarina, gente que eu conheci em eventos que a gente faz por esse Brasil afora, todo mundo trazendo a sua energia, Denise, aqui para o evento de hoje. Vamos. Sim, o pessoal tá entrando aí. Tão Vai ser a empolgado. sala cheia hoje. Aham. Tá empolgado o pessoal. A casa cheia para a gente levar mais longe essa informação. Que eu tenho certeza, quanto mais gente souber, quanto mais gente tiver esse olhar que a gente vai traçar aqui sobre o modo de ver o mundo do autista e os desafios, melhor. Com certeza. E eu acho que a tua presença, né, Denise, mais tarde a gente vai explicar o porquê, mas ela edifica muito mais essa nossa mensagem de acreditar em si mesmo, de encarar os desafios e vê-los como oportunidade, de mudar até o jeito. Sim, ter várias perspectivas é sempre muito bom, né? Sempre amplia a nossa visão. E eu fico muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir, poder ampliar a conversa, né? Trazer valor para todo mundo que está assistindo. Trazer não só valor, mas assim, entender que cada um tem o que é necessário para ajudar um autista a realmente abrir as asas e voar. A gente sabe que o caminho é mais difícil, nós vamos tocar nisso daqui a pouquinho, mas a partir do momento em que eu tenho olhares positivos, e aqui tem muitos, tá, Denise? Muita gente ávida pela conversa hoje, esse abrir de asas é mais fácil. Com certeza. Tenho certeza que tu vais se ver em algum ponto da tua vida enquanto eu te digo isso e concordar comigo com essa afirmação, porque o olhar de outra pessoa, a pessoa que olha para nós com oportunidade de mostrarmos nosso dom, essa pessoa abre muitas portas. Não só a oportunidade em si de a gente brilhar, mas a perspectiva da melhora no futuro. É isso aí, isso mesmo. Um grande sábio, sabe, Denise, disse uma vez que a diferença entre o futuro e o presente é o foco. O futuro é aquilo em que eu me foco com toda a minha energia. Então, se hoje nós aventamos uma ideia que seja no teu coração aí do outro lado e tu focaste nisso, então esse vai ser o teu futuro, um futuro positivo e promissor. É isso aí, tem que pensar positivo, correr atrás do positivo e se cercar de pessoas positivas, né? Isso. Com uma rede de apoio, a gente chega em qualquer lugar, independente das adversidades, seja uma dificuldade com o autismo ou qualquer outra, né? Com uma rede de apoio, o céu é o limite. É, verdade. E eu digo assim que o limite ele só vai ser tão grande quanto a tua rede de apoio, né? Se a tua rede de apoio for crescendo na presença e no olhar positivo para ti, o teu limite vai inversamente diminuindo até ser nada, porque tu e a rede de apoio estarão em sintonia. É uma reflexão importante de a gente ter já de pegada, porque diz muito a respeito de eu crer em mim mesmo, mas contar com o apoio de quem potencializa o que eu sou. Isso aí. Pessoal, nós seguimos tentando chamar o Gilberto para a live, para o nosso bate-papo de hoje à noite. Eu acho que ele está tentando entrar. Ele está aqui conosco, ele nos ouve. Aí. Aí a Denise. Ele está tentando entrar. Vamos lá. Vamos ver se ele está entre os pedidos aqui. Deixa eu soltar um aviãozinho nele agora para ver. Agora. Ele está online. Disparei o convite. Enviado com sucesso. E aí, o convite ao Gilberto. Acenando para mais pessoas que chegam. Muito obrigado por estarem aqui. Nós estamos
nos aquecendo. Tenho certeza que essa conversa de hoje vai edificar para muitas vidas. O Gilberto, que vai entrar aí, ele é o pai da PNL, que é a Programação Neurolinguística. A gente vai explicar, ele mesmo vai explicar daqui a pouquinho mais para vocês o que é essa PNL. Mas ela é uma ferramenta, né, Marcos? Muito legal, muito importante, que a gente pode usar para se desenvolver pessoalmente, para a gente se conhecer melhor, né? Ser mais autêntico, que é o tema da nossa live hoje, o valor de ser autêntico, né? Então, ele entrando aqui vai trazer muito valor, né? Muita informação. Vamos ver se ele consegue entrar aí. Eu mandei o convite. Mandado o convite de novo. Gente, ao vivo é assim, a gente vai aprendendo e melhorando. E isso tem muito a ver com adaptação, autenticidade, com positividade também, com aquilo que nós estávamos falando, né, Denise, de focar no positivo, cercar-se de pessoas positivas e ver, assim, automaticamente os teus desafios reduzirem, porque no lugar deles, tenho certeza que se a gente enxerga assim, vão estar oportunidades. Então, que bom, tem até coraçãozinho, Denise, que eles mandam com um foguinho, assim. Não sei se é uma coisa nova do Instagram, porque que eu conhecia até então era um coraçãozinho apenas. Parece que eu vi um com um foguinho. Então, o pessoal está muito mais que empolgado para hoje. O pessoal está animado. Pessoal, fiquem conosco. A gente está resolvendo algumas questões, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Depois vocês comentam aqui no chat, porque na preparação para esse momento aqui, hoje, já me impactou profundamente. Tenho certeza que impactou a Denise também. E isso vai mudar vidas. Porque a gente vai aprender a ver os percalços como oportunidades e as oportunidades como o norte. Muitas vezes a gente se pergunta assim, mas para onde eu vou agora? O que eu faço com o meu potencial? Onde que eu posso ofertá-lo? Principalmente nós, dentro do espectro, né, Denise? A gente se pergunta muito isso. Mas a PNL ajuda a gente a começar a pensar não só no foco positivo, mas para onde a gente vai? Onde nós podemos celebrar nossos talentos, transformar esses talentos em potência, transformar essa potência numa forma diferente de ver o próprio autismo. Olha só que legal. Isso. Que o autismo, ele tem um estigma, né, Marcos? Que a gente também estava falando mais cedo, que às vezes você nem acredita que você consegue chegar tão longe. Mas acreditar é muito importante. Porque a gente tem o potencial, a gente consegue, a gente vai, a gente faz, com uma rede de apoio, né? Com um pezinho de cada vez. Mas a gente não deixa a desejar, a gente vai, a gente faz, sim. Então eu espero, né, que essa palestra, que essa live, mostre o pessoal lá em casa que ou você, ou seus filhos, tem um mundo aberto, né? Tem muito lugar para ir ainda. Principalmente as famílias que nos assistem, né, Denise? Isso aí. Pai e uma mãe atentos a esse tipo de olhar que nós já estamos dando aqui de antemão, já vão, eu tenho certeza, abrir uma porta. Olha aí. Ó. Aí, chegou, Gilberto. Boa noite. Chegou. Boa noite. Peraí. Peraí. Bem-vindos. Eu vou ter que segurar na mão. Não tem problema, a gente tá... Ó, tá vendo que estou eu, Valquíria, aqui? Mas eu tô com um problema aqui, cara. Sumiu tudo, eu não consegui entrar no computador. Agora você vai, que já está no ar. Estamos no ar, não é? Olha, no ar. desculpe, pessoas. A gente ensaiou, deu tudo certo. Mas o ao vivo é o desafio. Mas aí, ó, tem 37 pessoas aqui assistindo a gente. Ó, tô aqui eu e a Valquíria. Oi, gente. Boa noite.
Olá, Boa pessoal. noite. Oi, Valquíria, boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Então eu vou começar as nossas formalidades aqui, né? Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Denise. Estou aqui em nome do Instituto Justiça para introduzir essa live para vocês. Essa é a nossa segunda live de uma série que a gente está fazendo, né? Junto com o Marcos Petri, sobre assuntos relacionados ao autismo. E hoje a gente tem aqui como nosso convidado especial o Gilberto Cury, que é o pai da PNL, que a gente estava dando um spoiler agora há pouquinho, mas é a programação neurolinguística. E eu também, assim como o Marcos, sou autista, então eu espero trazer uma perspectiva diferente, adicionar, né, experiência para nossa conversa aqui. E é isso, gente. Eu vou passar a palavra agora um pouco para o Marcos. Então, Denise, a reflexão que eu gostaria de trazer para a gente começar esse papo é, quando a gente ouve a palavra autismo, o que vem na nossa mente? A carga que ela traz. Eu deixo até para a galera que está no chat refletir, né? Porque o autismo, ele é novo e relativamente novo. Começamos a olhar para o desenvolvimento dele agora, há uns bons 20, no máximo 30 anos. Até ali eram especulações, eram mitos, preconceitos. E, gente, só para citar alguns, tinha o mito de que o autista ele era um fechado, um ilhado da sociedade. Isso alimentava o mito também de que o autista seria antissocial, alimentava o mito de que famílias em conflitos, principalmente mãe e pai, a Denise deve ter ouvido esse mito em algum ponto da sua vida. Me diga se sim. Se esses conflitos acontecessem, geravam filhos autistas, então esses mitos vão construindo a visão que as pessoas têm sobre o espectro. Então, dizem assim, autista. Então, só tem a ponta mais comprometida do espectro e não há uma outra possibilidade que as pessoas enxerguem. Então, a gente precisa trazer essas reflexões de mitos para que a gente possa mudar esse olhar. E é um dos propósitos de hoje à noite. A falta de conhecimento das pessoas, ela tanto contribui para esse olhar, quanto contribui para não aceitar o diagnóstico, que é nosso primeiro ponto aqui. Eu tenho a sorte, Denise, Gilberto, Valquíria, de ter tido uma família que acreditou em mim. Mesmo antes de eu receber o diagnóstico, me deram um olhar positivo, me fizeram entender que os percalços da vida eram, na verdade, oportunidades. Meu pai, meu irmão. E isso tudo fez com que minha mãe também, claro, com certeza, fez com que construísse essa estrutura que a Denise estava falando, a rede de apoio. Eu tive essa felicidade. A Denise, nós conversávamos mais cedo, ela também está no espectro. Eu queria que tu trouxesse uma experiência um pouquinho diferente, porque tu foste diagnosticada tardiamente, com 25, certo? Isso, comecei com 25 processos, quando eu terminei, como demora, né? Quando eu terminei, eu já estava com 26. Mas e aí? As batalhas desse processo, o que te ensinam sobre o teu olhar sobre o mundo e sobre os desafios? Sim, estar presente no mundo sendo uma pessoa autista, sem saber que é autista, é com certeza um grande desafio, né? A gente estava conversando que quando você não tem esse diagnóstico, você é avaliado, você é percebido sobre as lentes, né, sobre o crivo, como se você fosse neurotípico. Então você acaba saindo com um pouco de uma impressão de que ou você é preguiçoso, ou você é antissocial, ou você tem vários problemas, né? Quando na verdade você tem uma dificuldade, né? Às vezes você está pedindo ajuda. Então, por mais bem intencionado que seja a sua rede de apoio, né? Eu tenho pais que sempre acreditaram em mim, sempre quiseram me levar para frente, né? Mas como eles não tinham essa informação, era difícil até para eles, né? Porque eles não sabiam como me ajudar. Então, o diagnóstico precoce é muito importante mesmo. Mas que bom que teus pais, mesmo não sabendo, queriam ajudar, queriam ter esse olhar
Porque onde a gente foca, cai em ferramentas. E nós já vamos entrar nesse ponto novamente, né, com a ajuda do Gilberto, tendo estudado há tanto tempo a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que eu até gostaria de começar minha primeira pergunta ao Gilberto e à Valquíria, nesse sentido, assim. Nós falamos de desafios da vida, enxergá-los de uma forma diferente, como oportunidade, talvez, para celebrar nossas potências conosco mesmos, certo? Então, nesse sentido, o que é a PNL para o pessoal que está nos acompanhando e o que ela pode fazer pelo indivíduo? Nossa, essa pergunta tem tempo, não? Para responder. Assim, para quem não conhece programação neurolinguística, a programação neurolinguística, a definição técnica é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Como é que a gente faz para gostar, para não gostar, para prestar atenção, para se distrair, para querer, para não querer, para ficar feliz, para ficar triste? Como é que a gente funciona aqui dentro na cabeça, né? Agora, a PNL, é um manual do proprietário, né? Ajuda você a escrever o seu próprio manual do proprietário, porque quando a gente nasce, não vem com o manual do proprietário amarrado no dedão, né? E com o tempo a gente pode escrever o próprio manual. Programação neurolinguística vai te dar ferramentas para você se conhecer melhor, para você interagir melhor no mundo no qual você vive, para você ter mais convite para almoçar, para você se entender melhor as pessoas, como ser mais feliz, sabe como é? E ela tem umas ferramentas muito práticas. Hoje já é considerada, muita gente considera uma ciência moderna, outros consideram método. Eu prefiro o método porque ela informa, como o Gilberto falou, como a gente funciona. Como a gente funciona. Então, se você descobre, né, as ferramentas para usar e instruir o seu cérebro de uma forma melhor, você vai perceber como a forma de pensar, que você usa as palavras, que você codifica o que está acontecendo na vida, pode influenciar muito nas suas emoções, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua performance, em tudo isso, né? E ela tem uma vantagem de ter ferramentas muito práticas e objetivas e que provocam resultados mais rápidos, né? Mais eficientes, mais concretos. Como método, qualquer coisa que você fizer com as ferramentas, você vai fazer melhor, inclusive se conhecer melhor. É uma caixa de ferramentas para você se conhecer melhor e interagir melhor no mundo. Que legal, gostei dessa última definição. E aí, como é que a família, vamos pensar assim, como é que a família de um autista, por exemplo, ela pode usar esse olhar sobre o mundo, como o mundo funciona, para investir no positivo dos seus filhos? Porque eu vejo assim, que o que eu vejo, eu sinto. A gente até estava falando isso mais cedo. Então, numa família, às vezes, o que se vê são esses mitos que eu comentei, e o que se sente é o demérito. Como a família que está nos assistindo, ela pode olhar para o mundo e começar a enxergar de uma forma diferente? Eu acho que a primeira coisa é buscar informações, como você falou. Se uma mãe e um pai recebem informação de que seu filho tem, né, tá com autismo, etc., então ela vai buscar informações primeiro, né? E depois ela mesma, a família, vai procurar ajuda para aceitar aquilo não como um problema, mas como você falou, como uma oportunidade, como um desafio, como algo que todo mundo pode aprender com isso, né? Aprender, inclusive, vamos dizer assim, uma outra linguagem, tá? Porque o autista ele tem uma linguagem própria, que é muito útil para todos nós que possamos aprender também, né? É uma forma de aprender diferente, mas não é uma forma de não aprender, e sim de aprender diferente. Eu acho que o primeiro passo é encarar o autismo. Quando a gente fala em autismo, muitas pessoas, por conta da cultura da sociedade, por conta de filmes que a gente assiste, a gente pensa no autismo naquele grau máximo, né? Isso não é verdade. Tá? Vocês dois estão aí que é a prova. O autismo tem algumas peculiaridades e algumas limitações, tem, mas tem muitas outras virtudes.
que podem ser usadas para multiplicar, para melhorar a qualidade de vida. Então, como a Valquíria disse, é importante buscar informação. E uma das coisas que a programação neurolinguística faz é ajudar a buscar informação. Eu queria fazer um parênteses aqui, pedir desculpa pela instabilidade da minha câmera, porque como nós não conseguimos entrar pelo computador, era a intenção inicial, e como nós ensaiamos, eu estou segurando meu telefone na mão para poder conversar com vocês. Então ele mexe um pouco, tá? É autenticidade isso aí. É isso aí. É o desafio que ele enxergou, tá vendo? Ó, a PNL em ação, porque o desafio estava ali, o que é? Uma oportunidade. E a gente está conversando aqui, talvez por outros ângulos, mas ainda assim fomentando esse olhar positivo. Eu acho muito bacana isso que o Gilberto trouxe, por quê? Eu vejo que o autista, Gilberto, é um ser que tende a ser muito prático, direto, lógico. Uma dificuldade para o autista, e a Denise até vai concordar comigo em algum ponto, não sei, talvez não tanto, mas assim, é difícil eu pensar muito no futuro. O autista, ou eu penso no aqui, ou eu não penso muito. Porque o autista, ele é um ser que absorve um contexto por vez. A atenção dividida é mais difícil. Muito então, concreto. Isso, exatamente. Então, como é que o autista ele vai poder perceber as situações que estão drenando sua energia e poder gerenciar suas energias de uma forma mais sábia? Aqui a gente também tem o fator, né, que o autista, ele cansa mais rápido. Sim. Né? Não por ele ter menos energia, mas por ele gastar muito mais energia, né? Às vezes, uma atividade simples para uma pessoa neurotípica vai ser uma tarefa muito mais difícil para a pessoa autista, né? Vai ter muito mais estímulo enquanto a tarefa é feita, vai ter muito mais coisa para pensar, né? Então, entender com o que você pode se comprometer, com o que você não pode se comprometer. A gente estava falando mais cedo também, né, do poder de dizer não, para você saber os seus limites, saber onde você pode entrar, onde você não pode entrar, onde você vai focar a sua energia, né? Isso tudo é muito importante, isso vem com material de apoio mesmo, apoio para a família, como orientar, como lidar com isso, para não exigir também da criança, do adolescente, mais do que ele possa dar naquele momento, né? Às vezes, pela vontade, pela angústia de ver que ele está se encaixando, ele se força muitas vezes a ter um desempenho que é diferente, ele tem um ritmo próprio, né? Então, por isso que a gente fala que a ajuda e o preparo para pais, eu mesmo, às vezes, atendo muitos pais que estão com essa dificuldade e vêm buscar ferramentas para poder interagir. Como é que eu faço? Eu sofro, eu quero que a pessoa se inclua, eu quero que ele fique como outras crianças. Então, a gente vai preparando também esses pais, essa família, que também não é fácil, eles têm também suas dificuldades para lidar com isso. E a ajuda para o próprio autista é muito importante para ele se sentir seguro, apoiado, né, aceito e não achar que ele é uma pessoa diferente. Às vezes os pais não falam para não dizer nada para a criança. Então ele vai sentindo que ele tem alguma coisa errada, mas ninguém fala, mas ele sente. Mas fica difícil esse gap entre o que ele sente e o que as pessoas afirmam muitas vezes. E isso que você citou, Marcos, do apoio da família, o apoio da família é fundamental para o autista criar crenças sobre si mesmo mais produtivas. Exato. Porque se eu trato alguém como alguém que tem problema, essa pessoa vai se acreditar com problema. Mas se eu trato alguém como uma pessoa que tem necessidades especiais, eu vou lidar com isso de uma forma completamente diferente. Então, o apoio da família, não porque a pessoa tem um defeito, mas porque a pessoa tem necessidades especiais, vai ser fundamental para o autista poder construir um conjunto de crenças sobre si mesmo, uma autoimagem, um autoconceito, da onde deriva a autoestima, de modo que ele possa acreditar mais em si mesmo
e ser uma pessoa mais autêntica, ser uma pessoa mais integrada na sociedade, ser uma pessoa mais participante e mais feliz. É aquele olhar assim, eu olho para dentro, eu vejo no que eu sou bom, e aí sim eu consigo enxergar aquilo que nós estávamos falando. Oportunidade para eu me encaixar. Vou contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Por exemplo, eu era ruim no esporte. Eu era ruim na ciência, ainda sou. Ruim na biologia. Mas quando chegava em inglês, história e geografia, eram marcos 3, 4 passos na frente sempre. Quando eu notei essa diferença de padrão, eu disse, eu vou investir onde? No inglês, na geografia, na história. E puxava os coleguinhas para eles me ajudar nas outras matérias. E esse olhar só foi possível porque meu pai e minha mãe puxavam minha orelha no primeiro momento. Agora, Marcos, eu podia dizer a mesma coisa de mim. Eu era horrível em química, eu era horrível em biologia, mas em matemática, em física, em inglês eu era super bom, né? Todos temos necessidades especiais. Não é só o autista que tem necessidades especiais, né? Eu digo sempre, não existe gente chata no mundo. Existe gente com necessidades especiais. E quando eu olho para alguém com o olhar de que, essa pessoa tem necessidades especiais, eu vou poder interagir melhor e ajudar muito mais. Sim, e por isso, Gilberto, é que é importante a rede de apoio. Sim. Vamos pensar assim, cada um de nós tem uma expertise. E aí a gente se une, se apoia e juntos a gente vai mais longe. Inclusive, né, para a escola, os pais também procuraram uma escola que tenha condições de ajudar e não de atrapalhar. Porque, às vezes, coloca numa escola que não tem a menor condição de lidar com aquilo. Então, às vezes, tudo isso é importante nessa rede de apoio. Né? Sim, Tudo isso. os professores fazem parte da rede de apoio, né? Sim, Total. Os professores conhecem sobre, né? Às vezes não é nenhuma escola especial, né? Especializada. Não, mas que tem essa Que formação. saibam, né? Conheçam do assunto, saibam particularidades. Né? E eu queria complementar também o que o Marcos estava falando sobre autoestima, né? Eu queria trazer aqui uma anedota da minha vida, que para mim o meu diagnóstico foi um renascer, porque ressignificou muito da minha autoestima, da minha autoimagem. Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você sabe que tem alguma coisa. Né? Você sabe que as pessoas te tratam diferente, elas também não sabem por quê, mas elas sabem que tem alguma coisa estranha com você, né? Então você sabe que tem alguma coisa estranha e você se coloca muito essa culpa de, eu sou diferente, eu não consigo isso, meus amigos fazem aquilo, eu não consigo. Agora, entender que você não é prejudicado, você não é uma pessoa ruim, né? Eu achava que era uma pessoa ruim, eu falava, as pessoas não gostam de mim, eu devo ser péssima, né? Mas aí entender que não, que eu tenho uma dificuldade a mais, que eu posso precisar de uma ajudinha, né? Isso muda totalmente. A minha autoestima hoje é outra coisa. E eu ainda estou nesse trajeto, né? O Marcos falou um pouco mais cedo, mas o meu diagnóstico veio com 25, 26 anos. Então foram 25 anos de construir uma autoimagem, né? Bem pejorativa de mim mesma. E agora eu tô na rota de destruir tudo, quebrar tudo que eu tinha construído e começar do zero. E eu ainda tive a sorte, né, de ter acesso ao diagnóstico, de conseguir ter esse diagnóstico na cidade. Né? Tem gente que, infelizmente, vai ter o diagnóstico com 50, né, com 60 anos. Muita gente tem diagnóstico quando os filhos são diagnosticados. Sim, né? bastante. Então, a PNL, eu acho que é muito interessante nesse momento, dessa reconstrução, né? Com certeza, a ressignificação disso tudo, né? Isso, exatamente. E a reforma me permita ajudar você a mudar um pouco a palavra de destruir e quebrar tudo que tinha sido feito. Eu sugeriria uma reforma, uma transformação, uma melhoria, uma evolução em relação ao que era antes, né? Porque aí eu me sinto até melhor. Porque você, de qualquer forma, estava fazendo o melhor que podia. E graças a esses 25 anos, você também chegou até aí, né? Sim, graças a Deus. Ajudou na construção de quem você é hoje. Sim.
é muito importante essa reforma, né? Vou adotar isso aí também como para minha vida, porque as pessoas sempre diziam para mim, Marcos, a gente tem comportamentos aprendidos e depois tem que desconstruir. Não, tem que reformar eles. Transformar, evoluir, né? Passar o reboco, o papel de parede. Isso, Mudar o layout. uma nova tinta. É isso aí. Mudar o layout quando não faz mais sentido, algumas coisas. Você tem que... A Valquíria vai se despedir da gente agora, que ela tem uma outra live para fazer no outro assunto, em outro lugar. Então, Valeu, Obrigado, Valquíria. Obrigado pelas contribuições aí. Obrigada. Tchau. Pessoal, pensando assim na família, né? No papel que ela tem nessa reforma, nas energias que ela pode nos dar para enfrentarmos essas batalhas, é que nós estamos pensando, por exemplo, na nossa nova palestra da família Petri. Quando a gente fala ponte entre famílias e escolas, é exatamente a gente fomentar que uma escola seja um espaço de troca. Porque eu sou da época, Denise e Gilberto, que claro que se fazia tudo da melhor intenção, mas se dizia, o Marcos é diferente, vamos avaliá-lo como deficiente. Mas, sim, criar uma oportunidade diferente, tinha pouco movimento para isso. Então, é o nosso intento de dizer assim que olhar a diferença, sim, mas oportunidade também tem que ser diferente. E aí o cérebro vai se organizar para buscar o melhor daquela oportunidade oferecida. Exatamente. E aí a família, a rede de apoio, tudo isso vai fazer muita diferença. Porque não só os professores são rede de apoio, como a Luísa falou, os professores sendo apoio, os outros alunos e colegas também vão se virar, todo mundo em volta é rede de apoio, né? É porque as pessoas vão começar a enxergar o apoio como algo bom. Eu tenho percebido que as pessoas, às vezes, elas só veem as coisas e não se condicionam a observar de perto. Quando a gente pensa em rede de apoio que divulga essa mensagem de acreditar no ser humano diferente, que aprende diferente, as pessoas aprendem a não só ver, mas observar, absorver, adaptar. A entender, né? Entender melhor. Entender melhor. E ter a ideia de que talvez nunca entendamos 100%. Sim. É o que eu digo. E a gente, como humanidade, se entende 100%? É Nunca aquela ninguém. coisa, né? Independente de entender ou não, temos que ter empatia. É isso aí. Isso é importante. Isso aí é uma questão de trabalhar no autismo, né? Não só na rede de apoio dele. Por quê? Eu vejo que é difícil a gente, como autista, trocar de perspectivas o tempo inteiro, como o mundo hoje ele acaba exigindo, né? Nós temos tantas culturas, tantos existires aqui, que o autista ele se vê às vezes perdido, né? Como é que eu vou trocar de perspectiva? Então, com esse conhecimento, nossa, eu estou adorando a palavra reforma, está na minha cabeça. Com esse conhecimento de eu vou reformar a minha mente, eu já consigo aliviar esse peso de ter que trocar de perspectiva o tempo inteiro, porque não precisa. Às vezes, a minha perspectiva, só considerando a tua ou a dela, já vale. Vale muito. Porque... Procure até, Marcos, procure sinônimos para essa palavra reformar. Procure reformar, melhorar, reenquadrar, um novo ponto de vista, enfim, procure novas palavras que possam te ajudar a significar isso de um jeito mais útil. Sim. Né? Isso vale para todo mundo, né? Na vida. Vale para o ser humano. Um bom dicionário de sinônimos faz a nossa vida caminhar num ritmo bem mais... E numa linguagem mais construtiva, né? As palavras que você usa comandam como você se sente. E eu digo palavras que você usa não só da boca para fora, palavras que você usa no seu diálogo interno. Como eu disse, eu publiquei um artigo outro dia no LinkedIn dizendo que a conversa mais importante da sua vida é a conversa com você mesmo. É essa que dirige como você se sente e como você atua no mundo, né?
isso dá alguns insights, porque o autista, eu estava dizendo no começo que um dos mitos era o autista é ilhado, é afastado, mas quem sabe isso não seja uma oportunidade. Porque se o autista conversa muito consigo mesmo, olha a ideia que ele tem para oferecer para os outros. Muito. Talvez ali esteja a bola quicando na rede de apoio para eles fazer o gol. Para eles pegarem e dizer, olha, como fizeram comigo, o Marcos reflexivo, ele estuda inglês, filosofia, tudo que tem palavra e letra eu estudo bem pra caramba. Então vamos apresentar esse cara para os outros. E aí a rede de apoio faz o trabalho. Essa conexão também, né, Marcos? Que às vezes eu tenho certeza que você pode se relacionar com isso que eu vou falar. Às vezes a gente quer se relacionar, a gente quer estar na rodinha de conversa, a gente quer estar cheio de amigo, mas a gente tem uma dificuldade, né? Eu tenho uma amiga que a vida inteira, quando eu não sabia que era autista, era minha pessoa âncora. Ela me levava de chaveirinho e falava, não, vem conversar com essas pessoas. Isso é rede de apoio, né? Se não fosse ela, gente, eu não tinha marido, eu não tinha amigos, eu não tinha nada, que ela me acompanhou da primeira série até a faculdade juntas. E ela que me levou para conhecer as pessoas, né? Então, eu tive essa rede de apoio e consegui fazer isso. Mas muitas pessoas às vezes falam, ele é autista, ele não quer se relacionar, ele não quer falar, ele não quer ter amigos. Quer, às vezes não quer, né? Não podemos generalizar. Mas muitas vezes quer sim, às vezes tem só uma dificuldade, né? Denise, o não quer também tem contexto. Porque se eu dissesse assim, ó, Bruno, que está aqui do meu lado, pegue o primeiro estranho que tu vê na rua e marque um jantar com ele. É assim que o autista se sente quando a gente põe sobre os ombros dele a expectativa de se relacione, vá lá, se relacione. Porque tem todas as conversas que têm que ser feitas antes, né? Por muitos motivos, né? Tem a questão da insegurança, tem a questão da previsibilidade, do conhecido, né? Tem muitas questões. E aí é o importante de nós mudarmos as palavras, como o Gilberto estava falando, o diálogo interno. Porque eu consigo mitigar um pouquinho a minha necessidade do previsível quando eu tenho palavras que me descrevam aquilo que eu vou fazer. Quando eu digo assim, a Denise está me convidando para a gente conversar sobre um determinado assunto. Opa, eu tenho palavras aqui dentro que já estão prevendo aquilo, então eu não vou para o encontro tão ansioso. Isso, Faz sentido isso? O horário, né? Saber o local, saber quem vai estar lá, se vai estar cheio, se vai estar vazio. Né? A previsibilidade é muito importante. Eu faço isso muito na internet hoje com o Google, né? Eu vou para São Paulo. Que bairro? Tal. Olha, é um bairro bem povoado, então se prepare para ter muitas pessoas. É um bairro mais afastado, então é outro cenário. Aí eu consigo transformar isso num diálogo interno e fico muito mais seguro do que eu era em outros tempos, né? Se preparar para o contexto onde você vai interagir. Uma das coisas que a programação neurolinguística ensina é como a gente formular um objetivo de maneira que ele seja mais facilmente atingível. E como ser, no caso de vocês, mais preciso para poder ajudar a prever o que vai acontecer. Que é fundamental para vocês, para dar mais segurança. Sim. A intuição do autista, eu digo que ela é mais falha, vamos dizer, entre muitas aspas. Eu não consigo tão bem intuir olhares, jeitos, trejeitos. Então, eu acabo fazendo algumas formulações de objetivo para mitigar essa ansiedade do desconhecido. Isso aí eu posso me bem relacionar, acho que a Denise também. Quando eu tenho algo desconhecido, eu digo assim, poxa, isso aí é um objetivo baseado em algo, e a PNL fala sobre isso, que eu já fiz no passado. Eu já fiz algo parecido. Eu já obtive um objetivo parecido. Então, você tem experiências de referência as quais você pode trazer para ajudar a se calibrar. Isso. E aí eu tenho usado, e eu vou compartilhar aqui a dica com o pessoal, as famílias, né, como rede de apoio. Sumiu o seu som. Voltou. Desregular sensorialmente
ou até entrar em uma crise pela ansiedade, que acontece com muitos autistas. Aconteceu comigo, inclusive, em alguns pontos da minha vida. Acontece com você, acontece comigo, acontece com o Papa, acontece com todo mundo, só que de formas um pouco diferentes, né? Ou com intensidades e frequências um pouco diferentes. Uma vez E eu até ouvi uma frase, desculpa, Marcos, mas eu acho que é uma frase muito legal, que é: todas as características do autismo são características humanas. Lógico. O autista não é um alienígena, né, que tem umas ideias muito loucas, né? São todas características que você também tem, que você consegue até entender e simpatizar, né? Pode ser numa escala diferente, né? Com muitas coisas juntas, mas são todas características que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo consegue pensar em momentos da vida deles que eles também pensaram isso, que eles passaram por isso. porque o autista, ele navega pelas mesmas 5 emoções básicas: medo, raiva, nojo, tristeza e alegria, né? Só que as intensidades, elas são diferentes e o autista busca sentir concretamente. Ele busca explicar concretamente. Por que eu sentiria raiva disso aqui? Ah, isso aqui bateu na minha cabeça, doeu, aí eu sinto raiva. Diferente da explicação que uma pessoa neurotípica dá para raiva. Ah, eu sinto raiva porque não me sinto bem olhando para isso aqui. O autista tem que ter um estímulo, um gatilho mais concreto ainda. Sentir raiva porque bateu na minha cabeça. Melhor bater devagar, hein? Só o barulho foi um pouquinho mais exacerbado, mas eu te juro que não doeu, viu? Que bom. Não vai terminar a live com um galo na cabeça. Ou vai cair algumas mudas de cabelo que eu transplantei há pouco tempo. São todas mudinhas, né? Mas é interessante como que o autista, a partir do momento que sabe que convive com emoções e que apenas tem maneiras de expressá-las diferente, ele começa a se empoderar. E Denise, eu tenho uma frase, tu usou uma anedota tua, e eu vou usar uma minha, nessa questão de emoções, onde muita gente tolhe o autista de experienciar emoções por medo de crises. Aí as pessoas exigem que o autista sinta emoções várias, são tantas emoções, tipo uma coisa de Roberto Carlos, assim, todo dia. Isso faz o autista ficar agitado, só que as pessoas não percebem que às vezes tu transmite emoção por um presente, um bolo, um sorriso. E o autista, ele tenta ofertar essas emoções e as pessoas não percebem. O pai e a mãe querem que o autista, Gilberto, diga: eu te amo. Só que o autista já disse eu te amo, com um sorriso, com uma receptividade. Quando a gente... É uma outra linguagem, né? Isso, a gente estava falando de linguagem há pouco, e isso me vem muito ao coração, né? Outras linguagens de amar, outras linguagens de sentir. Eu tô sentindo. Não exatamente da mesma forma que o Gilberto, que é neurotípico, mas o sentimento está ali. Às vezes Quando as pessoas... tem até dificuldade de dar o nome do porque a gente está sentindo, né, Marcos? Exatamente. Mas a gente sabe que está lá. A gente Tá sabe lá. se é bom, se é ruim. A emoção transparece também na linguagem não verbal. Na realidade, o verbal, palavras, são 7% da comunicação. 30 e poucos por cento são como as palavras são ditas. E mais de 50% é todo o resto do não verbal. Então, na interação com o autista, a atenção ao não verbal se torna muito mais importante na interação, na compreensão do que o autista está, entre aspas, dizendo através do não verbal. Isso me implica o quê? A rede de apoio estar aberto. Ter essa consciência. Ter essa consciência, exatamente. Manda toda a rede de apoio fazer curso de programação neurolinguística, vai melhorar tudo.
vai despertar essa consciência? Com certeza. A gente fala muito sobre não verbal e sobre prestar atenção ao não verbal. E, de novo, não é o mesmo não verbal igual para todo mundo, cada um tem um não verbal. É lógico que uma cara de tristeza tem muitas características semelhantes para muitas pessoas, mas a minha cara de tristeza ou de alegria vai ter algumas características iguais à sua e algumas diferentes, né? Sim, Então cada tem um que tem o seu aprender a jeito. prestar atenção. A gente chama isso em programação neurolinguística de me calibrar com alguém. O que é aquele não verbal, aquele gesto, aquela sobrancelha que sobe, aquele sorriso de um determinado jeito, está querendo dizer, né? Exatamente. Conhecer, né? Os pais conhecerem seus filhos, os amigos se conhecerem é muito importante, porque é isso mesmo, cada um de nós vai ter uma comunicação um pouco diferente, né? Às vezes, de repente, uma criança que não fala eu te amo, mas faz contato visual com os pais, né? Vai no jardim e cata um monte de pedrinha e traz um monte de pedrinha pro pai. Isso também é um eu te amo, né? E um eu te amo muito mais poderoso, viu? Porque uma das grandes manifestações de amor que a minha mãe se lembra até hoje foi que eu fui até o jardim e cheirei uma flor e disse, que cheirosa essa flor. Para ela foi, assim, emoção pura, porque tinha toda uma batalha que eu estava vencendo ali, e aí esse olhar de amor veio e validou o gesto que já estava ali. Isso, exatamente. Então, validar o gesto é o que a família, o que a escola, o que a rede de apoio do autista precisa fazer todos os dias. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não sei do que meu filho gosta. E ele não necessariamente precisa de palavras para te dizer. Hoje mesmo eu estava tocando violão aqui dentro de casa. E aí meu pai e minha mãe olham, sorriem para isso. Nem todas as vezes eles vão lá e dizem, tu tá tocando violão, né? Então, só para a gente ver que a gente mapeia o que o outro gosta e presta atenção, como o Gilberto estava falando. A gente torna-se consciente disso. E eu queria só destacar que você falou a palavra validação, que é muito importante para a autoestima, né? O autista, ele é cercado de insegurança, né? Porque ele não se sente compreendido, ele muitas vezes se sente incapaz, né? E ter aquela validação, que as pessoas estão entendendo o que você quer dizer, que você está conseguindo fazer as coisas, não tem preço, Não. né? Para destruir a sua autoestima. Não, ainda mais quando a gente fala de um cérebro prático, né? Lembra do não vou fazer de novo, porque senão vou tirar sangue daqui. Mas assim, ainda mais pensando nisso, a validação é imprescindível. Eu acho que é a parte que cabe à família e todos que querem apoiar em se tratando de PNL para o autista. Seja genuíno em validar o que te vem. Interprete de uma forma convidativa e preste atenção. Porque eu vejo muita gente que até quer interpretar e validar, mas ele só fica olhando para o autista assim. Mas digo, sorria, manifeste o interesse de eu estou aqui para ti, porque nós estamos falando muito de linguagem silenciosa e ela talvez é a mais importante, porque é ela que diz se acreditam em mim ou não. Concordam? Tem que entender o não verbal do autista e, por outro lado, expressar específica e verbalmente para o autista as aprovações, as apreciações, porque para o autista isso é mais importante ainda. Né? Isso que eu Para ia todo falar. mundo é importante, mas para o autista é mais ainda. Então, dizer muito bem, legal, eu gosto, você fez bem, isso está certo, para o autista tem mais força. Né? Para todo mundo tem, mas para o autista tem mais ainda. Isso. E ainda eu adicionaria só um momento, Denise, que me veio uma ideia aqui. Eu adicionaria que o autista, tendo um porquê, ele vai longe. Isso deu certo. Por quê? O que vai adicionar na minha vida? Outro fez a palavra cruzada, certo? Agora tu vais identificar novas palavras. Tu fizeste
a atividade de português certo. Agora vai dar para tu começar a escrever teus livros, coisas assim. São incentivos práticos que o autista acata com todo o coração. Você levantou um ponto que é importante, de novo, até mais importante para o autista, mas importante para o ser humano. Quando eu tenho um porquê, eu vou muito mais motivado, eu vou muito mais capaz na direção do que eu quero. Sem o porquê, a coisa não funciona bem. Nas empresas, por exemplo, as pessoas, agora a gente vai mudar e vamos fazer isso desse jeito. Mas se não disser o porquê isso vai acontecer, as pessoas se motivam menos. Faça com propósito e não de Faça com propósito. propósito. É isso aí. Com, não de. Às vezes as pessoas, elas entendem isso, mas não conseguem praticar com essa sutil diferença, né? Explicando os porquês da gente. Explicando para onde que vai, né? Então, a sugestão é, para quem tem algum contato, mesmo que distante, com uma pessoa do espectro autista, informe-se mais, entra no YouTube, assiste as palestras do Marcos Petri. Ele tem palestras super interessantes no YouTube que dão dicas. Eu aprendi um monte assistindo suas palestras, que dão dicas importantes de como o autista se sente, como lidar melhor com ele, como poder ajudar melhor. Isso. E sempre pesquisando, né? Do 0 ao 100, aprendendo. O ser humano faz isso. Na faculdade eu recebi essa dica e eu passo a vocês, né? Quem quiser procurar informação, tem que estar aberto a aprender do 0 ao 100. Isso vai fazer com que tudo que a gente falou aqui forme um efeito na vida da pessoa. E ela possa ajudar outras pessoas também. E a gente vai ressignificar como é olhado o autista, porque a gente vai sair do modelo médico, né, de tu precisa ser compensado, tu precisa ser olhado. Agora a gente pode até tentar responder algumas perguntas de quem está nos assistindo, né? Isso. Nós temos perguntas aqui, eu vejo o pessoal acenando bastante. Eu acho que a gente pode dar um tempinho aqui agora para o pessoal colocar umas perguntas no chat. Pessoal, estejam à vontade para perguntar sobre autismo, perguntem sobre a PNL, perguntem sobre as duas coisas juntas. Né? Usem esse espaço aqui agora que a gente está aberto para vocês, nós três, para tirar dúvidas. E eu queria, enquanto vocês pensam nas suas dúvidas e colocam aí, queria complementar um pouco a fala do Marcos, que hoje a gente está numa era de muita informação sobre autismo. Né? Eu acho que o Marcos vai saber muito melhor do que eu que quando a gente era jovem tinha muito pouca informação, muito mito achando que era verdade, né? E hoje a gente está vendo esses mitos sendo desbancados, o pessoal está aprendendo muito mais, está tendo mais pesquisa. Então, vão atrás sem preconceitos, né? Finge que tudo que vocês já aprenderam é questionável, né? Vão com olhos para ter novas ideias, porque é muito interessante, né? Eu tô sempre pesquisando, porque é uma coisa, né? Não só por ser autista, mas porque é um special interest, né? Um interesse meu, uma coisa que eu gosto de pesquisar. E, todo dia tem alguma coisa nova saindo, alguma coisa que a gente nunca imaginou, algumas coisas que falam, nossa, agora tudo faz sentido. Né? Até para o meu autoconhecimento. Então, vão atrás, pesquisem. Isso faz toda a diferença para a pessoa com autismo na sua vida. Né? Eu tenho alguns exemplos na minha vida onde uma pessoa simplesmente mostrar para mim que ela sabe alguma coisa sobre autismo, faz não é nem meu dia, é meu mês, né? Uma pessoa que pergunta, putz, essa roupa, ela tá confortável para você? Ou esse elástico aqui tá te apertando? Putz, ela se preocupa comigo. Ela tá sabendo que pode ter uma coisa sensorial ali, ou ela percebeu que eu tô um pouco agitada. Me ofereceu para sair um pouquinho, tomar um ar num lugar mais silencioso, né? Então, é muito válido isso aí que o Marcos falou, muito importante, né? Se informem. Isso é o caminho
calcanhar da inclusão na prática, né? A gente quer a inclusão, mas a inclusão pressupõe a aceitação. Porque quando a gente aceita é bem mais fácil. Aí começam a vir as ferramentas que a Denise está falando, né? Será que essa roupa está te incomodando? Observações para tornar o mundo e a sociedade um lugar melhor. Sim. As gerações mais antigas, né? Tem muito isso também, né, Marcos? De não aceitar que o filho é autista, né? Achar, não, eu não vou dar esse diagnóstico. Eu infelizmente, já passei, inclusive, pela situação de ir no médico e ele falar, não vou te dar, não vou colocar isso na sua ficha. Me recuso, porque você fala muito bem. Né? Pois eu passei por uma situação pior ainda, que entraram no meu canal e disseram assim, esse Marcos Petri é um charlatão. Eu conheço autista. Autista grita e não fala tão bem assim que nem ele. Então como é que ele é autista? Acho que ele não conhece autista. Eu também considero isso. Ele mal ouviu falar de algum filme. Às vezes conhece um, né? Fala, você, mulher adulta, não é igual o meu sobrinho de 2 anos, que é menino, né? Não é mesmo. Então, não é autista, porque não é mesmo, né? Mas então, é isso que a gente está combatendo até com essas lives, né? Trazer a informação para as pessoas, porque realmente foi estruturado por muitos anos, né? Essa ideia do autismo, o que era. Isso aparece em filmes, em séries, aquele estereótipo, né? E a gente tem que quebrar esse estereótipo. Pessoas como aquelas existem, mas não é o todo, né? Reformar, é muito diverso. reformar, mudar, melhorar. Reformar. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa live é muito útil para muitas pessoas. Eu acho que tem muita gente que não está aqui agora e que poderia se beneficiar disso. Ela vai ficar disponível? Sim. A ideia é que ela fique tanto aqui no meu perfil e no perfil do IJ e também lá no YouTube e no meu canal. Então, ó, também vou colocar no meu canal do YouTube a live para poder divulgar mais e tornar isso disponível para mais pessoas. Sim, com Quanto mais certeza. pessoas tiverem essas ideias, melhor, né? Lógico. Com certeza. Pessoal, acho que nós temos 2 pessoas que botaram na caixinha de pergunta alguma coisa. São 2 perguntas, eu acho. Vamos ver. Existe algo especial que deve ter na casa de criança com autismo, cores que não devem ser aqui. Tá ali para todo mundo. Existe algo especial que deve ter na casa de crianças com autismo? Alguma cor que não deve ser? Isso vai depender muito de caso a caso, né, Marcos? Sim, tu queres começar alguma anedota, alguma observação para eles? Posso? Eu acho que, assim, vai depender, óbvio, muito de caso a caso. Aquilo, voltando naquilo, você tem que conhecer a pessoa, né? Conhecer seu filho, conhecer sua família. Porque a gente tem um conceito dentro do autismo que é a sensibilidade. Você pode ser hipossensível, então você não sente muito, ou hipersensível, você sente demais. Né? Então, algumas pessoas com autismo podem ser, por exemplo, hipersensíveis a cheiro, é o meu caso. Então, por exemplo, se você encher a casa de perfume, assim, de velas, não sei o que, incenso, às vezes para você é maravilhoso aquele cheiro, mas você está sobrecarregando o sistema daquela criança. Ou então, ela é hipossensível à temperatura. Então, ela não está sentindo... ou hipersensível à temperatura. Então, ela sente muito calor ou muito frio. Aí você tem que regular a temperatura. Então, acho que tem muito a ver com a criança em si, né? Quais são as limitações, o que incomoda ela. E eu acho que uma coisa que é válido para qualquer uma é itens que ajudem ela a se regular. E aí é específico, né? Mas às vezes pode ser um balanço, às vezes pode ser um brinquedo. Tem que entender. E aí é tentativa ou erro, infelizmente. Mas ver o que acalma essa criança, o que funciona para ela. Não tem um manual de instruções, mesmo porque o espectro é muito diverso, né?
Mas com certeza tem que ter uma atenção para isso, que é muito importante. E outra questão que eu quero adicionar aí, perfeita a tua observação cirúrgica, mas assim, entender os sinais antes de uma crise ou desconforto acontecer. Opa, será que essa criança está muito agitada? Será que o que aconteceu para essa criança passar de um estado contemplativo, um estado tranquilo, para um estado mais de atenção de repente? Muitas vezes, como eu tive um pai de um amigo meu, era a roupa dele, preta. A criança tinha aversão à cor preta. Então, de vez em quando, a criança estava agitada. Eu disse, olha para esse sinal com atenção. E o pai descobriu que quando ele vestia preto, a criança estava agitada. O grande desafio é que a criança não vai dizer, olha, eu estou agitada. Mas ela vai dar esses sinais pequenos que a gente precisa observar com carinho. É isso aí. Então é isso, conheça a criança ou adulto, né? Eu acho que também é interessante lembrar que o autismo ele segue para a vida adulta. Então, por exemplo, se você tem um filho que ele tá adolescente, fala, agora não precisa mais daquele brinquedinho. Às vezes precisa ainda. Eu tô com um aqui, ó, que eu uso para apertar uma bolinha, né? Pode ser visto por um neurotipo como, é uma coisa de criança, ela tem que ter uma bolinha na mesa dela de trabalho, né, que eu tô no escritório. Mas eu tenho uma aqui. Aquela coisa que eu bati na minha cabeça que não era por nada, não, é porque eu balanço ela assim, ó. Então, mesmo mais pra frente, quando você chega na vida adulta, adolescente e tudo mais, às vezes precisa até mais, né, Marcos? Porque eu não sei você, mas eu senti muito que, às vezes, conforme você vai ficando mais velho, você sente mais os sintomas, digamos assim, do autismo, né? Então, parece que o mundo galopa mais rápido para a gente interpretar. E tem mais tarefas a fazer ao mesmo tempo, né? Quando a criança é criança, a obrigação dela é brincar, criar, e ela foge do próprio mundo da imaginação. Ela apazigua um pouco isso. Mas aqui, ó, tem uma outra pergunta, que é a PNL pode ser aplicada para criança, adulto e adolescente dentro do autismo? A PNL pode ser aplicada ao ser humano, criança, autista ou não, adulto, velho, mais ou menos, adolescente. PNL é sobre como o ser humano funciona, em qualquer idade, qualquer jeito. Com criança, às vezes, é até muito mais fácil e vai ajudar muito na qualidade da interação com o autista, melhorando com isso a qualidade de vida do autista e da própria pessoa que interage com ele. É uma caixa de ferramentas, como a gente disse, né? Que serve em qualquer lugar. Aqui, ó, eu sei que a resposta é bastante vasta, como a caixa de ferramentas que a PNL representa, mas perguntaram aqui em que situação a PNL alcança resultados com uma criança autista. Veja, essa é uma pergunta bastante vaga, mas eu diria assim, ajuda na capacidade de percepção do comportamento da pessoa, ajuda na capacidade de adequação do seu comportamento ao comportamento de criança, a perceber o não verbal, a saber quando ela está confortável, quando não está. Como você disse, Marcos, a perceber os sinais pré-crise. Porque o autista, como todos nós, funciona por padrões. Então, provavelmente, os sinais pré-crise são sempre os mesmos, ou muito parecidos, para cada pessoa diferente. Mas para aquela pessoa vai ser assim. Então, como perceber isso melhor? Né? Isso vai melhorar a qualidade da interação, melhorando a qualidade da interação, vai melhorar a autoconfiança do autista. Melhora a autoconfiança dele, ele consegue fazer mais e melhor. Quais são as capacidades da pessoa com espectro autista? Ele tem algumas limitações, sim. Mas quais são as capacidades que ele desenvolve mais? Sempre que tem uma limitação, tem um aumento de uma capacidade para compensar. Sim. Se eu fico cego,
minha audição se desenvolve tremendamente. E outros sentidos também. Então, o autista tem uma limitação? Ok, tem. Como é que faz para minimizar isso? E qual é a virtude que ele desenvolveu para compensar isso? É o nosso desafio, né, Denise? A gente sempre apresenta uma virtude para poder existir, navegar o mundo, como eu digo, da melhor forma possível. Tem uma pergunta um pouco comprida aqui, eu vou dar uma resumida. Mas foi perguntado como se colocar no lugar de uma pessoa autista e sentir as suas dificuldades. Então a pessoa mencionou aqui, né? Se você quer sentir como seria ser cego, você pode colocar uma venda, como seria ser cadeirante, sentar numa cadeira de rodas. Como seria se sentir no lugar de uma pessoa autista? E o Marcos pode me ajudar a responder essa. Mas eu acho que, se você me permitir, né, já dar uma introduçãozinha aqui, eu acho que essa é uma resposta em duas partes. Eu acho que a primeira parte é que não tem duas pessoas autistas iguais. Né? Perfeito, concordo. Então, duas pessoas podem ter dificuldades diferentes, características diferentes. Eu acho que é interessante entender que o termo espectro não se refere simplesmente a 0 a 100. Né? Não é um pouco autista e muito autista. O espectro, ele se refere a diferentes dificuldades. Então, você pode imaginar dificuldade de comunicação, nota 0 a 10. Dificuldade de propriocepção, que é entender os próprios sentimentos, 0 a 10. E várias coisinhas. Né? Então, cada pessoa vai ter uma nota diferente para cada uma desses fatores. Isso vai compor o seu eu autista, digamos assim. Então, não tem como você generalizar e tentar entender como é ser autista geral. Mas você pode tentar entender como é ser autista com a pessoa que você tem na sua vida em mente. Então, entender quais são as dificuldades dela específica. Tu botaste bem, específica, né? Quer se sentir no lugar do autista? Pergunte. Em que pontos te gera dificuldade? E aí, a partir destes pontos, tu pode começar a traçar teu objetivo de ser mais empático. Eu acho que a empatia jorro, assim, eu vou ser totalmente empático na questão do autista, ou talvez na questão da pessoa em si. Não funciona. Agora, se ela encara um ponto para tentar te entender, te compreender e te ajudar, funciona melhor. É isso aí. Então, pegue um ponto de dificuldade. Ah, Marcos, por que tu tem dificuldade na coordenação motora? Amarrar cadarço, fechar a porta, acender a luz em alguns quesitos. Daí eu te conto a história. Porque a minha coordenação motora é um pouquinho diferente. Daí, a partir daí, tu me compreendes. Como ele já disse, é o espectro não só em intensidade, mas em qualidades também, não é? Isso. E aí, nessa jornada de tentar compreender, tu vais entender a qualidade que tem do outro lado. Até porque, às vezes, a pessoa usa uma qualidade para superar um obstáculo. Eu acho que a gente pode fazer uma última pergunta antes de ir para o sorteio. O que vocês acham? Vamos lá, podemos fazer. Vamos lá. Então, aqui, muito se fala sobre os desafios do espectro na fase infantil. Mas quais são os desafios de uma pessoa autista na fase adulta? E como os neurotípicos podem ajudar a facilitar esses desafios? Tudo que a gente já falou até aqui, mas acho que vocês podem ter algumas sugestões práticas, não é? Vocês adultos do espectro. Isso. A primeira delas, Gilberto e Denise, é entender que o autismo não some depois dos 18 anos. Eu vejo muito que fala de autismo infantil. Só que o autismo continua depois da vida adulta. E depois da minha velhice também vai continuar. Os desafios é que são outros. Então sai o desafio de aprender a comer certinho na hora certa, se vestir, perceber os limites do próprio corpo. Entra o desafio de chavecar, comprar uma casa, aprender ou não a dirigir. E aí é outro set de olhares que a gente tem. Só que quando a gente entende que o autista não vai deixar de ser autista, a gente já abre um campo enorme de aceitação para o autista adulto.
Tanto é que em algumas pesquisas vocês vão encontrar, Denise e Gilberto, autistas adultos como grupo invisível. Já encontrou isso, Denise? Sim, com certeza. Explica um pouco melhor, Marcos, o que é isso? É porque falavam-se muito de autistas infantis. Apoios que eu tenho que dar para uma criança autista. Só que depois dos 18 anos não vem assim apoios para ajudar um autista a melhor entender o namoro, ao melhor entender a entrevista de emprego. Essas questões, Gilberto, elas foram surgindo só agora, uns bons 5 anos para cá. Então até aqui existiam apenas estratégias focadas em criança, como se o adulto fosse invisível nos seus apoios. E essa melhora da percepção e das ações nos últimos 5 anos, muito também graças ao trabalho que vocês fazem. Você faz um trabalho de divulgação excelente, né? Então, de novo, a recomendação. Entra no YouTube, no canal do Marcos Petri, assista as palestras dele, tem dicas excelentes de o que fazer, como é que o autista se sente. Vai pesquisar, vale muito a pena, você vai aprender um monte. Tá lá o canal à disposição de vocês, já tem mais de 500 vídeos, todos de graça, com várias dicas, muito densa a pesquisa que eu faço e olhar para dentro também, isso eu compartilho com eles. Legal. E aprender sempre, né? Adaptar-se ao outro, querer entender como a gente funciona, né? A gente é autistas e não autistas. Afinal, somos todos humanos. Sim, e falando do autista adulto, até por uma questão médica, né? Até pouco tempo não era reconhecido no DSM e tudo mais, no CID, o autismo adulto. A gente está entrando nisso agora, é tudo muito novo, né? Até se você quiser ir atrás de terapia, quiser ir atrás de tudo, não tem, né? Tá começando a surgir. Então, o Marcos, inclusive, fazer esse trabalho de palestra, mas é importantíssimo, porque a gente está no nascimento disso tudo, né? Sim, do surgimento de uma estrutura de apoio do autista adulto, né? E é um desafio por dia. Que bom que a gente está aqui, bem mais longe do que antes era, né? Aí. Tantos autistas, eu penso assim, que eram simplesmente considerados estranhos, como tu mesma citaste, né? E que não tiveram a oportunidade que tu teve, a virada de chave que tu teve. E quem não é estranho? De perto ninguém é normal. Sim, eu falo isso, Gilberto, nas minhas palestras. Eu digo, o papai vem para mim e diz, Marcos, eu tenho um filho autista e um filho normal. Eu digo, dê um dia nada normal pro teu filho normal para tu ver. Olhando de perto, o ser humano, ele só não morde porque o dente do ser humano não é igual aos caninos do cachorro, mas ele faz outras coisinhas que é pior. Pessoal, eu acho que nós vamos nos encaminhando para o nosso finalmente. Foi uma conversa fantástica. Eu aprendi muita coisa e compartilhei com vocês muita coisa. Espero que vocês daqui aí de casa, de todo o Brasil, sejam nutridos por essa chama e assistam de novo essa live. Essa live vai para o YouTube, meu, do Gilberto, vai ficar aqui no Instagram. Então, olhem quantas plataformas tem, certo? O Instituto também, o YouTube do Instituto. E façam uso desse material. Pessoal, agora, como foi dito na nossa divulgação, vamos fazer o sorteio da mais nova palestra da família Petri, Criando Pontes, Família e Escola. E meu irmão vai ajudar, ele vai rodar o sorteio aqui na TV atrás de mim. E boa sorte a todos que estão participando. Pessoal, quem está participando é quem fez que adquiriu o nosso material Praxis Desenvolver da Autonomia até o meio-dia de hoje. Eu rodei um link nas chamadas dessa live aqui, inclusive. E, pessoal, quem ganhar vai poder indicar uma associação da sua confiança para receber essa palestra com todos os custos pagos pelo nosso parceiro, o Instituto Justiça.
para levar essa palestra até vocês e abrir os olhares de famílias e de escolas, que elas são uma estrutura vital no desenvolvimento do autista. Então agora, com vocês, o sorteio, eu acabei dando uma patada na câmera aqui. Como a gente é simplista, né? A gente está testando aqui. Eu vou ver só se... Eu acho que a imagem vai ficar espelhada, Marcos. Eu vou tentar fazer o convite aqui para participar da live e tentar virar a imagem do celular. Pera aí. Tá bom. Eu te aceito ali. Vamos ver. Bruno. Entra, Brunão. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá. Oi, Bruno. Baixa o som. É que o som do notebook... Precisa tirar o som. Baixa o teu som. Eu vou abaixar o meu volume aqui. É o meu volume aqui. Isso. Então aqui, ó, estão todas as pessoas, né, que adquiriram o curso. Então nós vamos rodar o sorteio aqui embaixo e depois do sorteio nós vamos entrar em contato, eu e o Marcos, com essa pessoa, então, para entender qual a instituição que ela vai escolher aí para a gente estar fazendo a nova palestra, que é uma das dificuldades até que foram comentadas na live, né? Construir pontes, né, entre família e escola. Vamos lá. Marina Machado. Então, parabéns, Marina Machado. Amanhã possivelmente entraremos em contato com a Marina, então, para dar sequência nas conversas, para ver onde que a Marina vai escolher, né, fazer a palestra em parceria com o Instituto de Justiça. Volto a palavra para o Marcão aí. Até mais, pessoal. Bom final de semana para todos. Muito obrigado aos participantes da live. Bom, pessoal, então a gente chegou no fim da nossa live. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Lembrando que a gente vai ter mais 2 lives esse ano, então fiquem atentos aí no Instagram do Marcos, no nosso, que a gente vai estar sempre divulgando. Vão ser mais 2 lives com o Marcos, que está sempre com a gente, e também convidados, como foi o nosso querido aqui, Gilberto Cury. Então fiquem atentos, a gente agradece demais pela presença de vocês, é muito importante, né, dar ouvidos para esses assuntos tão importantes, mostrar aí para o pessoal. Então é isso. Vocês querem agradecer, se despedir? Olha, pessoal, Quer falar, Gilberto? Agradecer a incrível oportunidade de estar aqui com vocês e de poder aprender um monte sobre isso com vocês também e ajudar a divulgar esse tipo de conhecimento que é tão importante para a sociedade. Muito legal, muito obrigado. Estou sempre à disposição. A gente que agradece. Eu agradeço a vocês dois, ao Gilberto, à Denise, a disponibilidade de vocês, a vivacidade com que vocês trataram um tema tão abrangente, tão importante e do nosso público tão novo, né? A PNL, ela é tão transformadora, mas às vezes as pessoas não têm tanto acesso. Então hoje foi um papo muito bacana, que abriu muitas portas. E eu agradeço a todos que estão aqui pela quinta-feira à noite de vocês. E quem vai nos assistir ainda lá no YouTube, eu agradeço mais uma vez por estar assistindo lá no YouTube e nos reencontrar lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Valeu! Boa noite. Boa noite. Sim.